A sala tinha o cheiro de hospital, desinfetante, ar-condicionado frio, a quietude particular dos corredores do Albert Einstein que chegava amortecida pela porta fechada. Lá fora, São Paulo barulhava como sempre. Lá dentro, havia uma cama, monitores piscando, tubos e um homem de 69 anos com cadernos de anotacos sobre os lencões. A equipe foi convocada pelo próprio Mazzaropi. Eles chegaram com blocos de papel e caneta. Era o mesmo procedimento de qualquer reunião de Producal na fazenda de Taubaté. O patral no centro, todos ao redor, o próximo projeto em cima da mesa. A diferença é que desta vez a mesa era uma cama de hospital e o patral tinha tubos e monitores ligados no braco. O assunto era o 33º filme, Jeca e a Maria Tomba Homem. Havia uma atriz já conversada para o elenco, havia ideia de roteiro, havia um prazo mental para as filmagens na fazenda assim que ele saísse dali. Porque ele ia sair. Aquilo era atraso, aquilo era contratempo, aquilo não era o fim. Pensa por um segundo no que estava naquela sala. A autoridade de um homem que passou 50 anos convocando equipes, assassinando contratos, decidindo cada detalhe de cada Producal, de cada fotograma de cada um dos 32 filmes que havia feito. A certeza de quem construiu um estúdio de cinema do zero, vendendo os próprios carros para comprar equipamento, recusando propostas milionarias de emissoras para não perder o controle de nada. E a doença nos ossos que esse mesmo homem não conseguia controlar por mais autoridade que tivesse na voz. A equipe foi. Os cadernos foram. O plano foi. E não havia ninguém naquela sala capaz de dizer ao homem que aquele 33º filme não ia existir. Não é difícil imaginar por quê. Durante 22 anos, Mazzaropi havia sido o centro de tudo. Cada decisão passava por ele. Cada detalhe tinha a marca dele. Ninguém dentro daquela estrutura tinha o hábito de contradizer o patral, porque contradizer o patral nunca havia sido necessário. Ele havia construído uma máquina que funcionava exatamente como ele queria, obedecendo. E agora, numa cama de hospital com monitores e tubos, o patral ainda era o patral, ate o fim. 26 dias depois da Internacal, às 8 horas da manhã de um sábado, 13 de junho de 1981, Amácio Mazzaropi morreu. O 33º filme ficou sendo o que nunca foi. O homem que fez 2 milhões de brasileiros pagarem ingresso para ver Jeca Tatu num único ano, 1959, num país com 70 milhões de habitantes e boa parte sem acesso à sala de cinema. O homem que construiu o único estúdio de cinema completamente independente do Brasil de sua época, financiando os 32 filmes do próprio bolso, sem depender de emissora nem de grupo distribuidor, sem dar a ninguém o direito de mudar um quadro sequer. O homem de quem o maior historiador do cinema brasileiro do século XX, Paulo Emílio Salles Gomes, disse numa única frase que ficou: o melhor dos filmes de Mazzaropi e ele mesmo. Esse homem, segundo o que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo no dia seguinte ao falecimento e reproduzido pelo Museu Mazzaropi, vinha sofrendo de câncer desde 1979. Mas só ficou sabendo da doença, na sua real extensão, nos últimos meses de vida. 2 anos. Ele carregou a doença por 2 anos sem saber o que estava carregando dentro do corpo. Nesse vídeo eu vou te contar 4 coisas sobre a morte e o enterro de Amácio Mazzaropi que quase ninguém contou direito. E eu vou te avisar quando cada uma chegar. A primeira, durante os 26 dias que ficou internado, Mazzaropi convocou reunião de Producal dentro do hospital para discutir o próximo filme. Mas o detalhe que muda o tamanho dessa cena esta nos jornais da época, ele lutava contra a doença havia quase 2 anos sem saber a real extensão do que tinha. 2 anos em que continuou filmando, continuou administrando, continuou sendo o Mazzaropi que todos conheciam por fora. A segunda, quando ele morreu, sua mãe, Dona Clara Ferreira Mazzaropi, estava viva, tinha 90 anos. E as pessoas que tomavam as decisões ao redor dele decidiram que ela não seria notificada da morte do filho. Terceira, Mazzaropi nunca se casou e não teve filhos biológicos. Tinha 5 homens que havia criado como seus filhos, 5 pessoas que viveram dentro do universo da Panfilmes e da fazenda de Taubaté, e o que aconteceu com cada um deles depois do enterro diz mais sobre esse homem do que qualquer entrevista que ele concedeu em vida. Inclusive o que aconteceu com o Salão construído em novembro de 1980 para o 33º filme. Um cenário completo, de madeira e prego, que foi a leiloar sem ter recebido um único ator diante das câmeras. E a quarta, a mais pesada. Os negativos dos 32 filmes que ele produziu e controlou estão seguros, na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Mas os direitos de exibicar, o direito concreto de mostrar esses filmes ao público, acabaram distribuídos entre advogados e diferentes partes depois do inventário. O homem que recusou uma proposta da TV Globo especificamente para não perder o controle do próprio trabalho, morreu com o trabalho nas mãos certas. E décadas depois, as mãos que seguravam esses direitos eram de pessoas que Mazzaropi nunca conheceu em vida. Eu vou te avisar quando cada uma chegar. A primeira vez que Mazzaropi entendeu que controlar um picadeiro foi num circo de interior chamado Circo Garcia. Tinha 14 anos. O circo percorria as cidades do Vale do Paraíba com uma lona surrada, animais de pequeno porte, palhacos cansados e uma plateia que pagava pouco mais ria com gosto. Ele carregava caixotes, montava barraca, limpava o terreno.
Aprendia tudo o que um menino pobre aprende numa companhia itinerante quando Nau tem outra escola disponível. Guarda esse detalhe. Porque quando esse menino subia no picadeiro e abria a boca, as pessoas paravam de fazer o que estavam fazendo. Nau era técnica aprendida em academia. Era aquela capacidade específica de fazer uma sala inteira se sentir dentro de uma cena, de transformar um gesto simples em algo que a plateia reconhecia como verdade sem saber explicar porquê. E foi ali, aprendendo a ler o silêncio de uma sala, a saber exatamente quando jogar a piada e quando deixar o momento respirar, que Mazzaropi absorveu a lical que usou pelos 50 anos seguintes. Quem controla o picadeiro manda no espetáculo. Quem não o controla fica com o que sobra. Esse detalhe vai aparecer em cada decisão que ele tomou a partir dali. Amácio Mazzaropi nasceu em 9 de abril de 1912, no bairro do Brás, em São Paulo. Filho de Bernardo Mazzaropi, imigrante italiano de Nápoles, e de Clara Ferreira, portuguesa. Com 2 anos, a família foi para Taubate, no Vale do Paraíba, a 137 quilômetros da capital. Era uma cidade de interior, com placas de terra batida, festas juninas que duravam semanas e sotaque carregado. E foi lá que o avô materno entrou na história. João José Ferreira tocava viola e dancava cana verde. Era o animador das festas do bairro em Taubate, o tipo de figura que reunia a comunidade ao redor de si sem precisar de cartaz nem palco formal. Os netos iam às festas e viam acontecer ao vivo o que nenhuma escola ensina. A atencal de um grupo de pessoas pode ser capturada por quem sabe onde colocar o corpo e a voz. E quando essa atencal está capturada, existe ali um poder que não depende de dinheiro nem de título. Um poder que o avô exercia numa rua de bairro e que o neto levaria décadas depois para as salas de cinema de todo o Brasil. Mazzaropi absorveu aquilo na infância, do jeito que as crianças absorvem o que vem nos adultos que admiram. Sem caderno, sem nota, mas fundo suficiente para durar a vida toda. Aos 14 anos, o Circo Garcia. Depois outros circos, teatros de bairro, companhias itinerantes que cruzavam o interior de São Paulo. Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Araraquara, cidades que hoje têm shopping e que foram palco de um jovem que se tornava, a cada apresentacal, mais preciso no timing, mais afinado na leitura da plateia, mais seguro na hora de improvisar quando tudo ia errado. Anos de aprendizado que nenhum conservatório oferece. Em 1943, com 31 anos, veio a Rádio Tupi de São Paulo. A maior emissora do país, o programa Rancho Alegre, que ia ao ar às terças-feiras, rapidamente se tornou um dos mais ouvidos. O personagem que Mazzaropi desenvolveu para o rádio já tinha a essência do que o Jeca seria, o homem do interior, simples na aparência, com uma sabedoria prática que resolvia os problemas da vida cotidiana com bom humor e sem arrogância. O Rancho Alegre durou até 1952 e foi um sucesso solido, do tipo que não explode e apaga, mas cresce devagar e fica. O Brasil dos anos 40 se ouvia pelo rádio. As famílias se reuniam na sala depois do jantar em volta do aparelho como quem vai a um espetáculo. E Mazzaropi entrou naquelas casas, naquelas cozinhas, naquelas varandas de fazenda pelo interior, falando uma língua que o Brasil que vivia longe do asfalto reconhecia como a sua própria. Não a língua das novelas da cidade grande. A língua de quem planta, de quem cria gado, de quem vai à feira toda terca e conhece cada pessoa pelo apelido. A base de ouvintes que se formou naqueles anos Nau era faz no sentido moderno da palavra. Eram pessoas que sentiam que aquele homem do alto-falante era da família, era do bairro delas, entendia a vida como elas entendiam. Em 1952 chegou o cinema. A companhia cinematográfica Vera Cruz chamou Mazzaropi para sair da frente. Um caipira chamado Inocêncio, com carro de boi que vai parar na cidade grande e causa confusão em tudo que esquina. Sucesso estrondoso de público. 2 filmes depois, o homem mais popular do rádio brasileiro tinha virado o rosto mais reconhecido do cinema popular do país. E então Mazzaropi olhou para o que entrava nas bilheterias e para o que chegava ao ator. E viu o que havia visto no circo. Quem controla o picadeiro fica com a maior parte. A Vera Cruz ficava com a maior parte. O ator ficava com uma fatia pequena de um bolo imenso que ele mesmo havia ajudado a assar. Em 1958, Mazzaropi vendeu tudo. Os 2 carros Chevrolet americano, as economias. Quase tudo. Segundo pesquisadores que levantaram esse período, chegou a consultar o filho de criação Pericles Moreira, na época ainda adolescente, se ele não se importaria de trocar o colégio particular pelo estadual caso fosse necessário. Pericles disse que não. E Mazzaropi fundou a Pan Filmes, Producóis Amácio Mazzaropi, sem sócio, sem investidor externo, sem dívida com emissora. Guarda esse nome, Pan Filmes, porque essa sigla vai aparecer no centro da história mais pesada que eu ainda tenho para te contar. A fazenda nos arredores de Taubate se tornou o coracal do império. Própria, com galpões adaptados para filmagem, cenários construídos de forma permanente, uma cidade caipira em miniatura que servia de local para projetos diferentes sem precisar construir set novo a cada producal. Cada centavo economizado em producal era um centavo que ficava dentro da empresa. Mazzaropi escolhia o roteiro, dirigia ou supervisionava a direcal, produzia, distribuía, negociava pessoalmente com os exibidores. Em alguns filmes aparecia nos créditos em 5 funkos diferentes. Os números dizem o tamanho do que ele construiu.
Jeca Tatu, de 1959, vendeu mais de 2 milhões de ingressos. Tristeza do Jeca, de 1961, repetiu o desempenho. O Corintiano, de 1966, expandiu o público para além do interior. Em cidades do interior do Paraná, de Minas Gerais, de Goiás, do Nordeste, as salas de cinema lotavam quando chegava um filme da Panfilmes. Eram as pessoas que iam ao cinema, inclusive as que nunca tinham entrado numa sala escura na vida, porque alguém da família disse que aquele homem falava igual a elas. Os distribuidores precisavam de Mazzaropi mais do que ele precisava dos distribuidores. E ele usava essa simetria com a calma de quem aprendeu no circo que o artista que entra em pânico na negociação perde para o empresário que fica quieto. Em 1970, a TV Globo fez uma proposta. Os valores exatos nunca foram divulgados, mas pessoas que conheciam esse negócio na época descrevem uma oferta expressiva para Producal exclusiva de conteúdo. Mazzaropi recusou. Segundo relatos de pessoas que estavam na conversa, a razão foi direta. Na televisão ele não teria controle. Na Panfilmes, cada fotograma era dele. Lembra dessa recusa. Daqui a pouco ela vai aparecer de novo, com um peso que a Versal de 1970 ainda não tinha. O patrimônio foi crescendo ao longo dessas décadas. A fazenda, os equipamentos dos estúdios, os carros importados guardados no galpão, as propriedades. Quanto valia exatamente ele nunca informou à imprensa. Nunca falava sobre o que tinha. A máscara de austeridade era cuidadosa. O Jeca pobre e simples na tela, o empresário que controlava cada centavo nos bastidores da fazenda, sem deixar que os dois mundos se misturassem em público. E aqui está o fio que conecta tudo que ainda vou te contar. O Avo tocava viola nas festas do bairro de Taubate. Deixou memória afetiva e nenhuma estrutura. Mazzaropi passou a vida inteira construindo exatamente o que o Avo não tinha: a empresa, o estúdio, o patrimônio documentado, o controle de cada detalhe. A escala entre as Geracos era radicalmente diferente. O Avo reunia um bairro. O Neto reunia o Brasil inteiro diante de telas de cinema. Mas os dois construíram sobre o mesmo fundamento: o vínculo emocional com a plateia, que ninguém copia e ninguém compra. E os dois deixaram esse vínculo sem uma estrutura que o preservasse depois que foram embora. Essa tese vai aparecer de novo mais para frente. Ela importa agora porque foi exatamente esse fundamento que Mazzaropi tentou proteger até o último dia e que ficou desprotegido no momento em que mais precisava de Protecal. Aqui chega a primeira das 4 coisas que eu te prometi: o mieloma múltiplo e um câncer na medula óssea. Em 1979, os protocolos de tratamento disponíveis eram pesados, com efeitos colaterais serios e prognóstico muito mais incerto do que os recursos que existem hoje. Mazzaropi foi ao médico, fez os exames, recebeu o diagnóstico. E o que os jornais do dia seguinte à morte registraram, e que o Museu Mazzaropi reproduziu em publicacos posteriores. E isso, ele vinha sofrendo de câncer desde 1979, mas só ficou sabendo da doença nos últimos meses de vida. 2 anos. O diagnóstico existia há 2 anos antes de Mazzaropi entender em toda a sua extensão o que estava enfrentando. 2 anos em que continuou filmando. O Jeca contra o Capeta, de 1976. Jeca, um fofoqueiro no seu, de 1977. Jeca e seu filho preto, de 1978. A Banda das Velhas Virgens, de 1979. Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980. 5 filmes com a doença no corpo sem saber o tamanho do que o corpo estava carregando. Existe uma fotografia desse período das filmagens de O Jeca e a Égua Milagrosa que circula entre pesquisadores da obra. Mazzaropi está sentado numa cadeira de madeira no terreiro da fazenda, com o figurino do Jeca, o chapéu de palha, a camisa xadrez. Esta olhando para o lado, para algo fora do quadro. O rosto carrega um cansaco que não e maquiagem nem personagem. Mas nos olhos tem aquilo que a câmera às vezes captura contra a vontade do fotografado, uma presença, uma atencal, o olhar do observador que ele tinha desde os dias do Circo Garcia. Aquele homem sabia que o corpo estava cedendo. E continuou filmando. No 19 de maio de 1981, a Internacal. O Albert Einstein, em São Paulo. E mesmo lá dentro, depois de saber a extensão real do diagnóstico, a resposta foi convocar a equipe de Producal para tratar do próximo projeto. Guarda esse nome. Maria Tomba Homem. O 33º filme que existia na cabeça de Mazzaropi, mas nunca foi para o papel. Esse nome vai aparecer de novo numa situação que ninguém na equipe do hospital imaginava quando foi convocado para aquela reunião. O que aquela reunião dentro da UTI diz, mais do que qualquer declaração pública que Mazzaropi tenha feito, e que para esse homem parar de trabalhar e morrer era a mesma coisa, e que ele escolheu não fazer essa distinção até o fim. Pensa nisso. Você provavelmente conhece alguém assim, não num estúdio de cinema, não numa fazenda de interior paulista, mas alguém que responde a tudo com trabalho, que quando as coisas escapam do controle vai fundo na única linguagem que conhece. Que enquanto existe um próximo projeto, o problema que não tem solucal fica em suspenso. A sensação de que se você não parar, se você não deixar o problema entrar na agenda, ele de alguma forma não vai ocupar espaço na vida. Se você conhece essa lógica de algum lugar, você entende exatamente o que estava acontecendo naquela sala do Albert Einstein em maio de 1981.
26 dias depois da Internacal, Mazzaropi morreu, às 8 horas da manhã, num sábado. O roteiro de Jeca e a Maria Tomba Homem nunca foi escrito. E aqui eu te peco para parar um segundo com o que acabou de ouvir. Esse homem tinha 2 anos de diagnóstico no corpo. 2 anos em que o médico sabia, os exames sabiam, o organismo sabia. 2 anos em que Mazzaropi construiu o cenário, contratou elenco, filmou em local, editou, distribuiu, negociou com exibidores, produziu 5 longas-metragens completos. Com câncer na medula óssea, sem tratamento adequado para a fase da doença, sem contar para o Brasil inteiro que algo estava errado. O que isso ia? Há 2 formas de ler. A primeira é que era um homem com medo, que usava o trabalho como o único escudo disponível contra algo que não podia controlar, e que enquanto o próximo roteiro existia na cabeca, a doença ficava fora do campo de visão. Essa leitura invalida. A segunda forma é que era um homem que havia decidido, conscientemente ou não, que parar de fazer o que sempre fez era uma derrota maior do que a doença, que o Jeca no set era mais real do que amasse o Mazzaropi num quarto de hospital esperando. Essa leitura também invalida. O que não é possível separar as duas. Eram a mesma escolha, feita todos os dias durante 2 anos. E tem uma dimensão dessa história que quase ninguém menciona. Enquanto Mazzaropi filmava com câncer sem saber a extensão do câncer, a equipe da fazenda de Taubate estava do lado. Carpinteiros, técnicos de som, atores fixos, motoristas, cozinheiros, os funcionários que viviam na propriedade e que conviviam com o patrão todos os dias. Essas pessoas viram o que estava acontecendo antes de qualquer médico formalizar. Viram o cansaço que não era de filmagem. Viram a mudança no andar, na voz, no ritmo das caminhadas pelo terreiro. E nenhum deles parou o patrão e disse: vai descansar, vai se cuidar, isso pode esperar. Porque não podiam, ou porque não ousavam, ou porque também não queriam acreditar no que estavam vendo. Talvez você conheça essa situação de perto. A pessoa que continua trabalhando quando deveria parar, e todo mundo ao redor vê, e todo mundo ao redor sabe. E ninguém diz nada porque dizer algo seria tornar real o que o silêncio ainda mantém em suspenso. Se você já esteve nessa musical de qualquer lado, você entende exatamente o peso daquele set de filmagem em 1980. Mas espera, porque a segunda coisa que eu te prometi muda quem estava e quem não estava no começo que seguiu aquelas 8 horas da manhã. Antes de continuar, você tem alguma memória de ter visto um filme do Mazzaropi? Um cinema de calcada no interior, uma tarde de sábado com a família, uma cena específica que ficou guardada? Me conta nos comentários. Quero saber de que parte do Brasil você está vindo, porque essa história não e sou de São Paulo. Aqui chega a segunda coisa que eu te prometi. Quando Amácio Mazzaropi morreu, sua mãe, Dona Clara Ferreira Mazzaropi, tinha 90 anos. Ela estava viva. E segundo o que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo no dia 14 de junho de 1981, reproduzido pelo Museu Mazzaropi, ela não seria notificada da morte do único filho de Consideração, 90 anos. As pessoas ao redor de Mazzaropi tomaram a decisão de que ela não devia saber. O motivo não está registrado de forma explícita nos documentos disponíveis. O que aparece em fontes indiretas aponta para uma decisão protetora. Uma mulher de 90 anos recebendo a notícia da morte do filho poderia não resistir ao choque. Mas o resultado concreto e esse, a mulher que estava viva no dia em que o filho morreu não, foi avisada naquelas primeiras horas. Essa mesma Dona Clara havia estado na conversa, décadas antes, quando Mazzaropi queria fundar a Panfilmes. Quando ele apareceu com o plano de vender os carros e as economias para fazer cinema por conta própria, foi a Mai que ele foi falar primeiro. Ela estava no começo de tudo que ele construiu, e no fim de tudo que ele construiu, ficou num silêncio que as pessoas ao redor acharam que estavam protegendo. O testamento existia. Segundo o que foi publicado em fontes jornalísticas da época, Mazzaropi havia deixado metade dos seus bens para a Mai Clara e a outra metade para ser dividida entre os funcionários, entre os quais o filho de criação, Péricles Moreira. O documento reconhecia a Mai como herdeira central. A herdeira central não sabia que o herdador havia morrido. Quanto tempo durou esse silêncio, as fontes disponíveis não deixam claro. O que se sabe é que Dona Clara viveu depois de Mazzaropi. Que está enterrada ao lado do filho no cemitério municipal de Pindamonhangaba. Que os dois estão no mesmo jazigo onde Bernardo Mazzaropi, o pai imigrante de Nápoles, havia sido enterrado primeiro. A família inteira reunida na mesma terra. O homem que saiu de Taubate para São Paulo e voltou para construir um estúdio de cinema acabou sendo enterrado a 15 minutos de onde cresceu, ao lado do pai e da mãe. E tem uma ironia específica nessa cena que eu não consigo deixar passar sem nomear. O testamento que Mazzaropi havia deixado colocava a Mai Clara como herdeira principal de metade de tudo que ele havia construído. 50 anos de trabalho, desde o Circo Garcia até os 32 filmes da Panfilmes. O testamento nomeava explicitamente essa mulher de 90 anos como destinatária da metade do patrimônio. E essa mesma mulher não sabia que o patrimônio havia ficado sem dono, porque não sabia que o dono havia morrido, o documento existia. A herdeira existia. A ponte entre os dois não existia porque alguém decidiu que era melhor assim. O que Mazzaropi teria pensado dessa decisão, ninguém pode saber.
Ele que passou a vida inteira tomando cada decisão pessoalmente, assinando cada contrato, controlando cada detalhe, acordando antes dos funcionários e indo dormir depois. Esse homem deixou uma lacuna que as pessoas ao redor preencheram sem que ele pudesse dar a própria resposta. Talvez você conheça essa lógica de algum lugar. A família que protege o mais velho de uma notícia ruim e de repente se vê nas mãos de um poder que nunca pediu. A fronteira entre proteger alguém e decidir por alguém. Se você já esteve nessa musical, de qualquer lado, você sabe que a linha entre as duas coisas é muito mais fina do que parece quando você está do lado de fora. E depois tem isso. Dona Clara, herdeira de metade de um império construído em nome do filho, acabou enterrada ao lado desse filho, no mesmo jazigo, no mesmo cemitério de uma cidade pequena do interior paulista. A estrutura jurídica que o testamento estabelecia, a linha que separa herdeiro de herdante, dissolveu-se na terra da mesma forma que tudo mais se dissolve no fim. A diferença entre onde você se tornou conhecido e onde você quer ser enterrado. Se você sente essa tensão entre a identidade que o mundo vê e a que você carrega por dentro, você entende o que o enterro em Pindamonhangaba estava dizendo sobre Mazaropi sem precisar que ninguém explique. Antes de chegar à terceira e à quarta revelação, tem algo que aconteceu no velório e no trajeto de São Paulo para Pindamonhangaba que precisa ser contado. Porque o que aconteceu naquela estrada no domingo de manhã diz o que o Brasil sentiu e o que o Brasil nunca viu. O velório aconteceu no próprio Hospital Albert Einstein durante a noite de 13 para 14 de junho. Os artistas começaram a chegar antes mesmo do início oficial. Hebe Camargo foi uma das primeiras. Ela e Mazzaropi se conheciam desde o final dos anos 40, quando trabalhavam na mesma rádio em São Paulo. Ela cantava e ele completava a apresentação com humor. Uma parceria que publicacos da época descrevem como a grande amizade pessoal do comediante. E Hebe era de Taubaté, a mesma cidade onde Mazzaropi cresceu, a mesma cidade que produziu os dois maiores nomes daquela dupla de rádio dos anos 40. Quando os repórteres pediram uma declaração no velório, ela disse: "Esta é uma perda terrível, numa época em que o mundo está tão necessitado de humor." E a alegria dele era autêntica, ingênua, não apelava. Era como um repentista, não precisava de texto para fazer rir. Com a morte dele, o cinema brasileiro vai encerrar uma fase importante. Ele deixa uma indústria cinematográfica perfeita, com uma equipe de técnicos de alta qualidade, que vai continuar com o filho, mas já em outro esquema. Nessa última frase, Hebe disse algo que naquele momento soava como esperança. Vai continuar, em outro esquema. Ela não sabia o quanto aquelas palavras seriam precisas, mas pelo motivo errado. Geni Prado também estava lá. Geni havia começado a trabalhar com Mazzaropi em 1951, primeiro na televisão e depois em cada um dos filmes da Panfilmes a partir de 1959, sempre como a esposa do Jeca. Um filme por ano. 22 anos seguidos ao lado do mesmo homem. Quando falou aos repórteres, disse: "Convivi com ele durante todo esse tempo. Éramos como uma família. Devo minha carreira a ele. Nos filmes gostava de improvisar, porque ele era engracado mesmo na espontaneidade, um artista nato. 22 anos de trabalho resumidos numa frase. Éramos como uma família." David Cardoso declarou que estava encerrada uma fase importante do cinema nacional, mas que não compararia Mazzaropi a nenhum outro comediante porque ele era único em sua arte de fazer rir. O ex-governador Laudo Natel foi ao velório e declarou que ele estava sempre pronto a dar chance para os novos. Às 6 horas da manhã do dia 14 de junho, o velório encerrou. O caixão saiu do Albert Einstein e tomou a rodovia Presidente Dutra, em direção ao Vale do Paraíba. E foi na Dutra que aconteceu algo que ninguém havia organizado, ninguém havia anunciado e ninguém havia convocado. Nas passarelas da rodovia, nos acostamentos, nas sedas das cidades que a estrada atravessa entre São Paulo e Pindamonhangaba, pessoas estavam paradas. Um casal de idosos que tinha saído de casa antes das 4 da manhã para estar lá a tempo. Um motorista de caminhão que tinha parado o veículo no acostamento e descido. Famílias inteiras com criança no colo, de pé na beira do asfalto, olhando para o lado São Paulo, esperando. Ninguém tinha combinado aquilo. As pessoas foram chegando sozinhas porque precisavam estar em algum lugar quando o Jeca passasse. Quando o cortejo passou embaixo de cada passarela, alguns acenaram, alguns tiraram o chapéu. Outros ficaram imóveis, olhando o carro desaparecer na curva da estrada. Em Pindamonhangaba, do outro lado da viagem, mais de 5.000 pessoas esperavam. A multidão cantou Tristeza do Jeca enquanto o caixão era levado para a sepultura. A mesma melodia do filme de 1961, em coro numa cidade pequena, num domingo de junho, ao redor de um túmulo. Pensa-se na cena por um segundo. 5.000 pessoas numa cidade de interior cantando em volta de uma sepultura. Não e o tipo de coisa que se organiza com antecedência. Não e o tipo de comportamento coletivo que aparece quando as pessoas são instruídas a aparecer. E o tipo de coisa que acontece quando o vínculo entre um artista e o público foi construído ao longo de décadas de uma forma tal direta, tal sem intermediário, tal pessoal, que a perda não se sente como a morte de uma figura pública. Se sente como a morte de alguém de dentro da família, o Rancho Alegre no rádio. Os 2 milhões de ingressos do Jeca Tatu. As filas de calçada no interior do Paraná, de Minas, do Nordeste.
As tardes de sábado que famílias inteiras organizavam em torno de ir ao cinema ver o Jeca, porque o Jeca falava como eles falavam, tinha os problemas que eles tinham. Vivia num mundo que o cinema normalmente ignorava. 30 anos de construcal de um vínculo que nenhum contrato formaliza e nenhum inventário dissolve. Eram essas pessoas que cantavam Tristeza do Jeca num cemitério de interior num domingo de junho de 1981. Eram as pessoas que o Jeca era, cantando de volta para o homem que as havia feito existir dentro de uma tela. Depois que a terra foi fechada, depois que as flores foram empilhadas em cima da pedra, depois que as câmaras desligaram e os artistas voltaram para São Paulo e as 5.000 pessoas foram para casa, ficou aquilo que tinha ficado a vida toda de Mazzaropi. A fazenda com os galpões, os cenários permanentes, os carros no galpão, os 32 filmes, e 5 homens que eram seus filhos sem que nenhum papel legal os chamasse exatamente assim. Aqui chega a terceira coisa que eu te prometi. Mazzaropi nunca se casou. Não tinha filhos biológicos. O que tinha eram 5 homens que havia criado e tratado como seus filhos ao longo dos anos. Os nomes aparecem em fontes como a Wikipédia em português e registros do Museu Mazzaropi. João Batista de Souza, Pericles Moreira, Pedro Francelino de Souza, Carlos Garcia e André Luiz de Toledo. 5 pessoas que viveram perto dele, trabalharam dentro da Panfilmes, apareceram em seus filmes, conheceram o patrão e o pai, o homem que nenhuma palavra define com exatidão jurídica. E que depois da morte ficaram numa musical que a estrutura formal do inventário NAU sabia bem onde colocar, porque a estrutura formal NAU tinha categoria para o que eles eram. Pericles Moreira foi o mais citado na imprensa imediatamente depois do enterro. No dia seguinte à morte, os jornais publicaram a declaração dele. Mazzaropi era ao mesmo tempo pai, parceiro e amigo, uma pessoa muito alegre que, mesmo sendo rico, conservava a simplicidade. E o que mais admirava nele era como tinha conseguido, sendo humilde na origem, construir uma vida tão notável. Pericles tinha 36 anos quando o pai morreu. Disse que continuaria, que filmaria Jeca e a Maria Tomba Homem, que tinha atriz, mas havia perdido o ator principal. A declaração de um filho que ainda não tinha sentido emocionalmente o que havia acontecido, que ainda estava ancorado no plano, no projeto, na continuidade. Porque a continuidade era o único ponto de apoio disponível. Esse plano não se concretizou. E aqui esta é uma das coisas mais duras dessa história inteira. Pericles havia crescido dentro da Panfilmes. Era o menino que Mazzaropi havia consultado antes de vender tudo em 1958, que havia dito que não se importaria de trocar de colégio para que o pai realizasse o projeto. Cresceu vendo a empresa funcionar, vendo cada decisão ser tomada pessoalmente pelo patrão, aprendendo por osmose a lógica de um estúdio que operava como extensão do corpo e da mente de um único homem. Quando o patrão morreu, o que restou foi uma estrutura que ele conhecia por dentro, mas que não estava desenhada para continuar sem quem a havia desenhado. Pedro Francelino de Souza era o mesmo que aparecia nos créditos de Jeca e seu filho preto, o filme de 1978, em que o Jeca adota um menino negro, um dos filmes que pesquisadores descrevem como mais sensível na abordagem das relatos raciais dentro do humor caipira. Mazzaropi não cruzava certas linhas e não deixava que o Jeca cruzasse. O humor dos filmes ria com as pessoas, nunca das pessoas. Pedro estava lá quando esse limite estava sendo filmado. Carlos Garcia foi o gala de vários filmes da Panfilmes, o ator que aparecia nos papéis do homem urbano que entrava em conflito com o caipira, que servia de contraste para fazer a sabedoria pratica do Jeca brilhar. João Batista de Souza, o Joãozinho, havia aparecido em Casinha Pequenina, de 1962, um dos mais antigos dentro do universo da Fazenda. E então tem André Luiz de Toledo. André Luiz tinha 11 anos quando conheceu Mazzaropi em 1968, nas filmagens de No Paraíso das Solteironas. O vínculo que se formou naquele ano durou até os últimos dias de Mazzaropi na Fazenda antes da Internacal. André Luiz atuou nos últimos 4 longas da Panfilmes. Jeca, um fofoqueiro no seu, Jeca e seu filho preto, a Banda das Velhas Virgens e o Jeca e a Égua Milagrosa. Estava na Fazenda durante os meses que antecederam a Internacal. Estava lá quando o cenário do Salau foi construído em novembro de 1980. Estava lá quando ficou claro que o Salau não ia ser usado. Depois do enterro, André Luiz de Toledo fez algo que nenhum dos outros fez com a mesma persistência e ao longo de tantos anos. Em mais de 30 anos, após 13 de junho de 1981, segundo seus próprios relatos, subiu em mais de 1.600 palcos pelo Brasil para contar a história de Mazzaropi. Tomou o nome artístico de André Luiz Mazzaropi, o filho do Jeca, e foi central na criação e manutenção do Museu Mazzaropi em Taubaté, que hoje preserva mais de 20.000 itens do acervo do cineasta. Figurinos originais do Jeca, equipamentos de filmagem da época, documentos, roteiros, correspondências, parte do acervo de carros que Mazzaropi mantinha no galpão, fotografias que cobrem cada fase da vida, do circo ao Albert Einstein. Um filho que o Brasil nunca chamou de filho por nenhum documento oficial, que não tinha papel legal definindo o vínculo, e que passou as décadas seguintes fazendo o que pai nenhum pode fazer por si mesmo, garantir que o trabalho não desaparecesse junto com o corpo.
Há algo nesse gesto de André Luiz que merece ser nomeado diretamente. Enquanto o processo de inventário fragmentava os direitos e os bens iam a leilau e a fazenda trocava de dono, havia uma pessoa subindo em palco, 1.600 e poucos palcos ao longo de 30 anos. Carregando nos próprios ombros a memória de um homem que o mundo amou, mas cujo espaço físico e jurídico havia se dissolvido. A continuidade que Péricles havia prometido no dia seguinte ao enterro não veio dos contratos nem das empresas. Veio de um homem em cima de um palco contando a história do pai para quem quisesse ouvir. E agora voltamos ao nome que eu pedi para vós guardar, Maria Tomba Homem. Em novembro de 1980, quando Mazzaropi já sentiu o corpo cedendo, a equipe da Pan Filmes construiu um cenário na fazenda de Taubate. Um grande salão ao estilo de faroeste, o tipo de set que seria o centro das filmagens do 33º filme. A construcal foi feita com a mesma precisão de sempre, os mesmos carpinteiros, os mesmos materiais, o mesmo padrão de um estúdio que havia funcionado por 22 anos ininterruptos. O cenário ficou pronto em novembro de 1980. Ficou esperando. Mazzaropi foi internado em maio de 1981. Morreu em junho. O salão ficou de pé na fazenda de Taubate, sem nenhuma cena gravada dentro dele, esperando um projeto que não voltaria a existir. Segundo pesquisadores que estudaram esse período, conforme registrado em fontes que descrevem os bens que foram a leilau na segunda metade dos anos 80, o salão estava entre os itens listados. Um cenário de faroeste, construído para um filme específico, vendido como se fosse apenas madeira e prego. Deixa isso entrar. Um set de cinema construído para um filme que nunca foi filmado, vendido em leilau como parte da dissolucal de um império. Essa imagem concreta diz o que acontece quando uma empresa se organiza inteira ao redor de uma única pessoa e essa pessoa vai embora sem deixar quem leve a estrutura para frente. Aperta o like se você chegou até aqui. Esse gesto me mostra que essas histórias importam, que vale a pena continuar contando. E já que chegou até aqui, se o que você ouviu até agora está fazendo sentido, ali esta o botal de inscriça. Tem muita gente que o Brasil amou por fora e nunca conheceu por dentro. Tem histórias que o Brasil inteiro acompanhou na superfície sem saber o que estava acontecendo por baixo. E eu tô aqui para mudar isso, um vídeo de cada vez. Aqui chega a quarta coisa que eu te prometi, e essa é a mais pesada. Vamos falar dos filmes. 32 filmes. Do Chico Fumaca, de 1958, Átio Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980. 22 anos de producal quase ininterrupta. Em vários períodos, 2 filmes por ano. Todos financiados por uma única pessoa. Todos controlados por essa mesma pessoa do roteiro ao pôster nas paredes das cidades. O homem que em 1970 havia recusado a TV Globo porque não queria abrir mão do controle de um único fotograma. Aqui eu preciso ser honesto com você sobre o que eu sei e o que eu não sei, porque essa é a parte em que os documentos públicos disponíveis não contam a história completa, e eu não tenho como preencher o que falta. Não existem registros públicos detalhados que descrevam o caminho de cada direito depois da morte de Mazzaropi. O processo de inventário foi longo e os detalhes internos não foram tornados públicos de forma sistemática. Os pesquisadores encontraram fragmentos, contratos incompletos, informacos que aparecem em fontes diferentes sem um fio condutor claro entre elas. O que não há como afirmar com certeza e como cada direito específico percorreu cada passo. O que há é o resultado verificado e publicado em diferentes fontes ao longo das décadas seguintes. Os negativos dos filmes estão na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Esse ponto é importante e irreal. O material bruto, o registro original de cada cena filmada pela Pan Filmes durante 22 anos, foi preservado. Isso existe e verificável e foi resultado de esforços de pessoas que entenderam o valor cultural daquele acervo antes que fosse tarde demais. O que aconteceu com os direitos de exibical é outra história. O direito de mostrar esses filmes ao público, de colocá-los numa sala de cinema, numa televisão, numa plataforma digital, acabou distribuído entre diferentes detentores depois do inventário. Segundo reportagem do Diário do Grande ABC, publicada em agosto de 2002, os direitos de exibical pertenciam a vários detentores, o que dificultava seriamente a exibical. O Instituto Mazzaropi, que trabalhava havia 2 anos para preservar a obra, havia conseguido adquirir os direitos de um único filme. Jeca um fofoqueiro no seu, de 32. Pensa no que isso significa na prática. Alguém quer passar Jeca Tatu numa mostra de cinema, numa sessão especial de escola, numa retrospectiva de cinema brasileiro. Para fazer isso, precisa encontrar o detentor dos direitos daquele filme específico, negociar com essa parte, conseguir autoriza. Um processo que em teoria deveria ser simples, porque a obra foi produzida e controlada por uma única pessoa com estrutura de empresa, virou uma burocracia que na prática impediu a exibical dos filmes por ano. E faz sentido parar aqui para pensar o que é isso na escala real. 2 milhões de ingressos de Jeca Tatu em um único ano. Tristeza do Jeca, o corintiano, Jeca um fofoqueiro no seu, Jeca e seu filho preto. 32 filmes que percorreram o Brasil do Oiapoque ao Chuí durante 22 anos. Os filmes mais vistos pelo público popular brasileiro do século XX,
que moldaram o imaginário do interior de um país inteiro durante 3 décadas, que fizeram Veracruz inteira se reconhecer numa tela quando nenhum outro cinema as via. Esses filmes ficaram presos num labirinto de papéis que o criador de cada um deles nunca imaginou que existiria, porque Mazzaropi havia controlado tudo. Havia controlado o roteiro, a filmagem, a distribuical, os contratos com os exibidores. A estrutura da Panfilmes era perfeita enquanto o centro estava de pé. Quando o centro foi, a estrutura ficou sem instrucóis. E numa estrutura sem instrucóis, o default é fragmentacal. O Instituto Mazzaropi gastou 2 anos tentando resolver um filme. 31 restaram. Há pesquisadores que tentam reconstruir o estado dos direitos até hoje usando fontes fragmentarias, contratos incompletos, informácos que aparecem em publicacos diferentes sem correspondência entre si. Esse trabalho existe porque o homem que teria resolvido tudo em uma tarde de reunião na fazenda de Talbot morreu antes de deixar esse assunto em ordem. E agora volta o fio que eu plantei lá no começo. A recusa da TV Globo em 1970. A razão que Mazzaropi deu, segundo relatos de quem estava na conversa. Na televisão, ele não teria controle. Na Panfilmes, cada fotograma era dele. O controle foi o princípio organizador de toda a existência profissional de Mazzaropi. Cada decisão, cada centavo, cada contrato. Uma estrutura construída ao redor de uma única mente durante 22 anos, que funcionou enquanto a mente estava lá e que ficou sem saber o que fazer quando a mente foi embora. E aqui a tese que plantei no começo aparece de novo, com mais peso do que quando plantei. O avô João José Ferreira, o tocador de viola que reunia a comunidade nas festas do bairro de Taubate, morreu sem estrutura. O que ficou depois dele foi a memória nas pessoas, a habilidade de fazer uma plateia rir, nada mais. Mazzaropi passou a vida inteira construindo a estrutura que o avô não tinha. E a estrutura, quando ficou sem o homem que a sustentava, se fragmentou de um jeito que a viola do avô nunca poderia sofrer, porque viola nenhuma tem direitos de exibição. A escala mudou entre as Geracos, o problema fundamental ficou. A fazenda de Taubate ficou em situação indefinida por um período depois do inventário. Os bens foram a leilão na segunda metade dos anos 80. A propriedade foi depois comprada por João Roman, um Fad Mazzaropi, que investiu na revitaliza do Spaco e construiu o Hotel Fazenda Mazzaropi no mesmo terreno, preservando objetos e memória do cineasta. O museu foi crescendo ao longo dos anos. André Luiz de Toledo continuou subindo em palcos. Mas a fazenda, o espaço físico onde a Panfilmes foi construída tijolo por tijolo desde 1958, pertence a um homem que Mazzaropi nunca conheceu. Com o tempo, com o crescimento das plataformas digitais e com esforços de preservacal que envolveram pesquisadores, o Instituto Mazzaropi e diferentes partes interessadas, vários títulos foram se tornando mais acessíveis ao público. Mas o processo custou um esforço que não deveria ter sido necessário. E alguns títulos ainda têm situação de direitos que não foi mapeada completamente em documentos públicos disponíveis, segundo o que está documentado por diferentes fontes. Paulo Emílio Salles Gomes havia dito, o melhor dos filmes de Mazzaropi ele mesmo. A frase era mais precisa do que o crítico podia imaginar quando a escreveu. O filme era o homem. Quando o homem foi, a estrutura que deveria ter sustentado o filme ficou sem a peca que a mantinha de pé. Pericles Moreira disse no dia seguinte ao enterro que continuaria, que filmaria o 33º. Não filmou. O salão de madeira construído em novembro de 1980 foi a leilão. E o que ficou foi o que não precisava de papel para existir. Mais de 1.600 palcos de André Luiz de Toledo. O museu em Taubate. As cantorias espontâneas na beira do túmulo em Pindamonhangaba. O filho do trabalhador do interior que um dia assiste Jeca Tatu com o avô e guarda aquela tarde na memória para o resto da vida, sem saber que estava guardando também uma parte da história do cinema brasileiro. Tem 2 versões do que aconteceu com o legado de Mazzaropi depois do 13 de junho de 1981, e as 2 são verdadeiras ao mesmo tempo. A primeira versão é a da multidão nas passarelas da Dutra. As 5.000 pessoas em Pindamonhangaba cantando Tristeza do Jeca. Hebe Camargo no velório dizendo que a alegria era autêntica e ingênua e não apelava. Geni Prado, 22 anos, num set ao lado do mesmo homem dizendo que éramos como uma família. Essa versão diz que o vínculo entre Mazzaropi e o público brasileiro foi real, profundo e durou além da morte. A segunda versão é a dos direitos fragmentados, do Salau a Leilau, da mais de 90 anos que não foi avisada, do 33º filme que virou apenas um nome numa reunião de hospital, do único filme cujos direitos o Instituto Mazzaropi conseguiu recuperar depois de 2 anos de esforço. Essa versão diz que o homem que controlou tudo não controlou o que aconteceu depois. As 2 coexistem no mesmo cemitério de Pindamonhangaba. No mesmo jazigo onde Bernardo, Clara e Amácio Mazzaropi estão enterrados juntos. Havia um Mazzaropi que entendia o Brasil do interior melhor do que qualquer produtor de cinema de sua época, que sabia que aquele Brasil tinha historias, tinha dignidade, tinha humor, estava com fome de se ver representado numa tela sem condescendência, que entendia que o riso de reconhecimento, o riso de quem se vê na tela, é diferente do riso de quem ri de alguém de fora. Esse Mazzaropi foi real.
As filas de 2 milhões de pessoas para ver Jeca Tatu foram reais. E havia um Mazzaropi que organizou a própria vida de um jeito que Nau deixou espaço para a continuidade, que construiu um império ao redor de si mesmo com tanto cuidado que quando o centro foi embora, o resto Nau sabia para onde ir, que confiava tal pouco nas estruturas externas, que criou uma estrutura interna que dependia exclusivamente dele para funcionar. Os dois eram o mesmo homem, e no fim o que durou foi o que ele sempre soube que durava: o vínculo, a coesão com a plateia. O que o avô João José Ferreira construía com uma viola num bairro de Taubaté nos anos 20, e que o neto construiu com uma câmera diante de dezenas de milhões de brasileiros durante 30 anos. A escala mudou radicalmente. O fundamento ficou o mesmo. Aqui fica uma pergunta que eu não consigo responder, que talvez você consiga. O que acontece com o legado de alguém quando tudo que a pessoa construiu era inseparável de quem ela era? Quando o melhor dos filmes era ele mesmo, o que fica depois quando ele vai? A resposta que os 40 e tantos anos, desde aquele domingo de junho, sugerem é esta: o que fica depois Nau e a estrutura, nem os papéis. E o que entrou nas pessoas e Nau saiu mais. O museu em Taubaté tem 20 mil itens. André Luiz Toledo subiu em mais de 1.600 palcos. O cemitério de Pindamonhangaba recebe visitas toda semana de pessoas que foram ver o Jeca num cinema de Calcada há 50 anos e que precisam de um lugar para colocar a memória. E tem uma última ironia que fecha tudo isso. O homem que passou 22 anos controlando cada fotograma de 32 filmes, que recusou a TV Globo para não perder o controle de nenhum deles, que construiu estúdio próprio, que distribuía pessoalmente, que não deixava que ninguém tocasse na obra sem a própria autorização, esse homem não controlou o que aconteceu com os direitos depois que foi. Mas o que ele não controlou, o que escapou de qualquer inventário e de qualquer labirinto de papéis, foi exatamente o que não precisava de controle para sobreviver. As pessoas que cantaram Tristeza do Jeca numa passarela da Dutra não precisaram de autorização de ninguém. As 5 mil em Pindamonhangaba não precisaram. O filho que subiu em 1.600 palcos não precisou de contrato para continuar. O que Mazzaropi construiu que dura, e o que sempre durou nos melhores momentos da arte. Aquela coisa que o público guarda dentro de si e que nenhum inventário alcança. Isso não estava em nenhum dos papéis do espólio. E era o mais valioso de tudo. Manda esse vídeo para alguém. Manda para a pessoa que cresceu assistindo os filmes do Jeca com a família e nunca soube o que aconteceu com a Pan Filmes depois do enterro. Manda para quem acha que conhece a história de Mazzaropi, mas nunca ouviu falar do Salau Aleilau nem dos direitos espalhados entre diferentes detentores. Manda para quem tem perto de si alguém que construiu algo enorme durante a vida e nunca cuidou de deixar isso organizado para quando não estivesse mais. Porque essa parte da história vai bater diferente em quem reconhece o padrão. E a última pergunta antes de eu te deixar. Tem alguém na sua família que construiu algo que durou sem que o nome dessa pessoa tivesse ficado registrado em lugar nenhum? Uma história que os mais novos não conhecem mais, que ficou só na memória de quem viveu? Me conta nos comentários. Pode ser anônimo, pode ser uma linha só. Mas eu quero ouvir. No túmulo de Pindamonhangaba, ao lado do pai Bernardo e da mãe Clara, o homem que recusou a TV Globo para manter o controle de tudo esta em paz com os dois que vieram antes. A fazenda tem outro dono. Os direitos têm outros detentores. O salau de madeira